Eu passei muito tempo achando que a nossa vida era definida pelo que a gente sente. Eu me sentia insegura, então eu era insegura. Eu me sentia fracassada, então eu era uma fracassada. Eu me sentia perdida, então realmente a minha vida era perdida. Mas ultimamente eu comecei a pensar numa coisa meio estranha. E se a vida funcionar mais como um filme? Porque em um filme, a personagem ainda não sabe o que vai se tornar. Só o diretor sabe. O personagem pode começar fraco, medroso, confuso, mas isso não significa que aquele é o final do destino dele. Aquilo é só o começo da narrativa. E talvez a gente esteja tão acostumado a olhar para o capítulo atual que a gente esquece que a história está acontecendo ainda. Talvez exista uma versão de nós que está lá no final do filme vendo que a gente só está numa fase difícil do começo do filme. Eu sei que parece clichê falar isso, mas pensa comigo. Todo personagem antes da transformação parece improvável. Antes da coragem, ele é covarde. Antes da confiança, ele desconfia muito de si mesmo. E antes da mudança, ele vive preso na própria mente. E mesmo assim, ele continua, mesmo sem se sentir pronto. Talvez seja isso que signifique aquele finja até ser. Mas isso não é sobre ser falso. É sobre como você pode começar a agir como a pessoa que você acredita que pode se tornar. Antes mesmo da sua mente acreditar completamente nisso. Porque se a gente esperar confiança para começar a agir, talvez a gente nunca vai agir. Às vezes o cérebro precisa que você viva algo repetidamente para que então ele possa acreditar em você. Acreditar que aquilo é verdade. E eu acho muito louco como que as palavras que a gente fala para nós mesmos moldam a nossa realidade. Porque essa coisa de manifestação não é só a gente sentar e desejar alguma coisa para o universo. Muita gente reduz isso a frases prontas e a pensamentos mágicos. Mas eu acho que existe algo muito mais profundo. Aquilo que você repete começa a construir em você. As palavras viram pensamentos, os pensamentos viram comportamentos e os comportamentos viram realidade. Então, quando uma pessoa acorda todos os dias dizendo: "Ai, eu não consigo, nada dá certo pra mim. Ai, eu sou feia, eu sou insuficiente, eu não tenho confiança, ninguém vai me amar", coisas assim, ela não tá só desabafando, ela tá ensaiando um personagem. E o cérebro ama repetição, ama rotina, ama hábitos. Tanto que depois de um tempo ele se acostuma com essas manifestações e ele para de questionar, ele simplesmente aceita que é aquilo. Por isso que as afirmações podem ser bobas no começo, mas elas têm força. Não porque o universo realiza magicamente tudo, mas porque você começa a alinhar seu olhar, suas atitudes e a sua energia com aquilo que repete. Quando você começa a dizer: "Eu sou capaz, eu tenho tudo aquilo que eu preciso e a minha vida é ótima", no início parece mentira, e realmente talvez seja. Porque a sua realidade antiga, ela tá muito presente, muito enraizada em você. É igual decorar um papel de um filme. No início, o personagem, o ator, tá lá todo travado, lendo, sem saber interpretar, sem saber como anexar aquele personagem dentro dele, e fica parecendo artificial. Só que depois de repetir tantas vezes, aquilo se torna uma verdade para ele. E eu acho que a gente está interpretando versões de nós mesmos todos os momentos. Tem gente que está interpretando a versão insegura, tem gente que está interpretando a versão fria, tem gente que está interpretando uma versão que já desistiu. E talvez sem nem perceber, porque a identidade é um hábito. A forma como você anda, como você fala, a forma como você entra em algum lugar, tudo isso vai criando um personagem interno. E aí eu comecei a pensar uma coisa que pode ser que mude tudo, que é: e se eu visse a minha vida como no cinema? Não no sentido de enxergar perfeição e ser perfeita, mas no sentido de enxergar e romantizar as coisas, até nos momentos pequenos, nas coisas lentas da vida. Porque nos filmes até as cenas silenciosas importam. O café sozinho de manhã, o sol entrando na janela enquanto o personagem caminha, tudo constrói quem ele vai se tornar depois. E na vida real a gente acha que só os momentos importantes, impactantes que realmente importam.
E talvez não, talvez a vida seja construída realmente nas pequenas coisas. E eu comecei a ver que quando a gente romantiza a vida, a gente para de viver como um figurante. Porque muitas pessoas assistem a própria vida como se estivessem longe, distante, só observando. Sempre no automático, esperando alguma coisa acontecer. E talvez Deus, destino ou universo seja um diretor que consegue enxergar as cenas que a gente ainda não entende. Porque em filme nenhum o personagem entende tudo no meio da trama. As partes difíceis parecem sem sentido quando estão acontecendo, quando tá no meio das coisas. Mas no fim elas acabam se conectando. E eu não tô dizendo que tudo acontece por um motivo perfeito. A vida também machuca. Também quebra coisas dentro da gente. Talvez exista algo poderoso em acreditar que ainda o seu filme não terminou. Que você ainda pode mudar de papel. Mudar a energia da sua vida. Mudar a forma como se vê. Porque quando você começa a agir como alguém que acredita no próprio futuro, as coisas mudam. Você fala diferente, anda diferente, escolhe diferente. E aí então a realidade começa a acompanhar. E talvez manifestação seja isso. Uma construção silenciosa entre a mente, repetição e ação. Você repete, você incorpora, você vive. Você repete, você incorpora, você vive. Até que um dia aquilo deixa de parecer atuação. E sinceramente eu acho que isso é a parte mais bonita da vida. Perceber que a pessoa que você quer se tornar, ela não nasce pronta. Ela é criada. Em pequenas cenas diárias, em pensamentos repetitivos e tentativas silenciosas. Talvez ninguém acorde transformado. Talvez a gente só continue interpretando a versão mais bonita de nós mesmos. Até finalmente acreditar nela.